Olá pessoas, corações humanos, aqui é o Fragali no Redação com o Fragali, iniciando a nossa primeira aula aqui no canal do YouTube. Eu tô tão feliz que você tá aqui me assistindo, por isso dá aquela curtida, faz o comentário, compartilha, divulga o canal aqui do Redação com o Fragali, toca no sininho, me segue, coração humano, porque aqui você vai ter aula de qualidade, de primeira, para você alcançar o sucesso na redação do Enem e qualquer outro vestibular. Isso mesmo, a cada semana, toda semana, vídeos novíssimos, quentíssimos, falando de possibilidades temáticas, de técnicas e, quem sabe, também debates. É só você mostrar que está crescendo aqui de seguidor, compartilhando com seus amigos e mostrando que está aqui comentando. Comenta sempre. E é o seguinte, o desafio que eu gosto. Discorda sempre de mim, porque eu vou mostrar para você que juízo de valor e argumento são coisas bem diferentes. Juízo de valor e opinião. Aqui a gente quer que você tenha autonomia. Escreva com independência. Nada de modelo de redação em frase coringa. Vem estudar com a Redação Fragali que você vai entender. Não importa o que a vida me reserve, eu nunca esquecerei essas palavras. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nossa primeira aula hoje é assunto e tema. Você pode me dizer o seguinte: Fragali, mas tô cansado de ver isso. Tem certeza? Não à toa, muitos candidatos tiram 0 na prova por fuga ao tema ou tangenciamento ao tema, que levam os alunos a notas bem baixas. Isso mesmo. Por quê? Porque muitos candidatos não conseguem compreender a diferença entre assunto e tema. Isso serve para qualquer vestibular e qualquer concurso público em que tenha a redação como um critério de aprovação e de avaliação de um candidato. Entender a leitura da proposta temática, entender o recorte temático proposto pela banca é fundamental, além dos critérios de avaliação dessa banca. Então, você tem que olhar com muito cuidado, sobretudo as palavras-chave. Olhar de maneira implícita o que está por trás da proposta temática. Porque a banca, quando ela pensa no recorte temático, a partir de um assunto, ela tem sim uma perspectiva daquilo que o candidato vai escrever. E se você não faz aquilo que a gente chama de circularidade, ou seja, se apropriar das palavras-chave do tema e apresentar ao longo do seu texto, duas coisas podem acontecer. A fuga ao tema, e isso é 0 em redação, você não passa de jeito nenhum, ou tangenciamento ao tema, sua nota é depreciada e aí não tem sucesso. Mas aqui no Redação Fragali, a gente vai elucidar isso para você e eu quero dizer o seguinte, ó, curte, comenta, toca no sininho, me segue e comenta aqui se você gostou dessa aula, se não gostou, diz o que está faltando, porque a gente gosta de preparar aquela aula em que você vai curtir e vai se apropriar do melhor conteúdo de redação no canal do YouTube, isso aí. Então a gente hoje vai apresentar o assunto e o tema. Vamos lá? Bom, primeiro, eu quero deixar claro que assunto é aquilo que é mais amplo, é genérico, né? Ele não estabelece a proposta temática. Observe que ele não estabelece a proposta temática, eu vou mostrar isso a partir de alguns recortes temáticos do Enem. Assunto é amplo. Digamos assim que eu estou no alto de uma montanha, eu estou lá no cume de uma montanha, eu estou observando muita coisa, eu estou observando o assunto amplo, genérico. Mas o tema é diferente do assunto. O tema, galera, ele é detalhado, ele é específico, ele é o recorte do assunto, ele tem um fim que você, candidato, se propor a discutir na sua redação. Olha aqui, né? Você tem que apresentar uma proposição, isso. Proposição é aquilo que seria a tese inicial, que a gente também vai discutir aqui no nosso canal, a tese, ou seja, a partir de um posicionamento seu crítico, uma lógica argumentativa. Então é importante que vocês entendam que o assunto é amplo, genérico e o tema é algo mais específico. O que seria algo mais específico? Eu disse que o assunto é você estar lá no alto do morro olhando muita coisa, vislumbrando tudo. Então está muito amplo. Mas aí você pega o binóculo. Esse binóculo você vai em direção à única coisa que você quer ver, um objeto, de maneira mais objetiva. É o tema, é o recorte do tema. Vamos agora tratar de alguns temas específicos que caíram no Enem. Observe o seguinte, em 2014 você tinha publicidade infantil em questão no Brasil. O assunto é publicidade infantil. Mas ele lá dizia publicidade infantil em questão no Brasil. Essa palavra questão, ela tem como ideia
o conceito de uma situação problema, né? O problema da publicidade infantil no Brasil. Mas os textos motivadores vão te ajudar também a elucidar melhor qual a sua linha, né, argumentativa, qual a sua forma, né, de construção do seu projeto de texto. Muitos candidatos entenderam muito mal a prova e escreveram sobre crianças na publicidade infantil. Na verdade, o que a banca queria era a propaganda direcionada para o público infantil. Por isso que você tem que entender, né, que esse era o recorte a ser dito. E, sobretudo, a palavra infantil. Não era para falar de juventude, de adolescência, de adultos. Era muito específico o tipo de propaganda que era direcionado para esse público. E qual era o problema? Quais eram os problemas? Quais as causas e efeitos para esse modelo de propaganda específico? E, sobretudo, Brasil. Observem o tema de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Se eu falo violência contra a mulher, eu diria que é o assunto. A própria palavra violência é muito amplo, porque você tem diversos tipos de violência contra a mulher. Você tem aí uma especificidade, né, quase que um recorte temático, violência contra a mulher, você está especificando o gênero, né? Mas você tem a violência moral, social, o assédio sexual, etc. Mas o recorte temático estava pedindo a persistência. Olha a palavra-chave. O que está marcado em amarelo é que eu estou querendo dar a ideia de que é o assunto mais amplo. Eu preciso de outros elementos do tema que mostrem para mim a linha que eu tenho que seguir, a proposta temática. Quando fala de persistência, está falando de alguma coisa que se mantém a partir de uma perspectiva histórica, causas e efeitos dessa persistência na sociedade brasileira, né? Então, olhando mais embaixo no Enem de 2018, você tem lá manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E o que acontece? Nesse momento você tem um primeiro tema mais longo que o Enem apresentou, e eu diria que você tem dois assuntos aí. Comportamento do usuário, olha só, e dados na internet. Só que você precisa entender o tipo de recorte. Ele está usando algumas palavras específicas. Manipulação do comportamento do usuário, palavra manipulação, ou seja, o controle, e também o controle, ou seja, uma substituição da palavra manipulação, né? Quando você manipula, você controla, você manipula a informação, e o controle dos dados na internet, das informações. Então você deveria tratar dessas duas questões no seu texto redacional sobre quais seriam as causas e os efeitos dessa manipulação do comportamento do usuário e, sobretudo, né, o que acontece quando se controla os dados na internet. Era essa a linha que você tinha que discutir. O tempo todo você estaria ali trazendo esse recorte temático. As palavras-chave lá falam sobre o comportamento do usuário nas redes, né, sobre os dados na internet, a questão do algoritmo. Vamos perceber agora os temas mais próximos dos últimos anos. Nós temos aí, no Enem de 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Muitos candidatos não perceberam o seguinte. Primeiro, cinema no Brasil. Democratização do acesso ao cinema no Brasil é o recorte temático. É para discutir o quê? O que está implícito, porque democratização tem uma perspectiva positiva. Vários candidatos erraram e botaram a palavra democratização como problema. Democratização não é problema. Democratização é a solução de todas as questões sociais de um país. Mas o que está implícito, e sobretudo os textos motivadores, é como se pode democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Cinema é lazer e cultura. Outra questão que você precisa ter um cuidado. Você poderia usar do sinônimo lazer e cultura ao longo do seu texto para evitar a repetição constante de cinema? Sim, pode. A gente vai falar no módulo 4, né, sobretudo, que essa repetição ela não é cansativa quando você faz uso das palavras-chave do recorte temático. Mas você tem que fazer com eficiência e qualidade. Mas se você fizesse ao longo do seu texto redacional o tempo todo só usando a palavra lazer e cultura, não remetendo a palavra cinema, a banca poderia imaginar que você estaria tratando de qualquer outro assunto de lazer e cultura, menos cinema. Então, a circularidade é o tempo todo você retomar, desde a introdução à conclusão, a palavra democratização, cinema, acesso. No tema do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira de 2020, você tem lá o assunto mais amplo, doenças mentais. Qual é o recorte específico? Porque a gente precisa entender o que eu vou falar de doenças mentais.
o estigma associado. Muitos candidatos não entenderam a palavra estigma e no texto motivador tinha definição da palavra estigma. Por isso, leiam os textos motivadores. Os textos motivadores, o nome já diz, é texto motivador. Ele serve para te despertar a linha de raciocínio que você precisa ter para a construção da sua lógica argumentativa e entender também o recorte temático. O estigma estava ligado a questões como preconceito, o exílio dessas pessoas, né? A indiferença, a questão da violação ao princípio da dignidade humana, valores como liberdade, igualdade, solidariedade e respeitabilidade, associados às pessoas portadoras de doenças mentais. A ideia eu diria até o capacitismo, vai ser um tema que a gente vai discutir, nós somos capacitistas, ou seja, temos preconceito com pessoas que consideramos diferentes. Né? E o que é ser diferente? E aqui a discussão você teria que traçar o quê? Quais são os estigmas? Preconceito? Intolerância, né? Indiferença, exílio das pessoas, alijamento social, e aí você teria que discutir tais estigmas que você levantaria na sua prova associado às doenças mentais na nossa sociedade. No tema do ano passado, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, é perfeito. Você tinha lá o quê? Cidadania no Brasil. Um assunto. Fala aí sobre cidadania no Brasil. É muito amplo. Mas você tinha identidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. O que está tratando para a gente aqui? O indivíduo que não tem identidade, que não tem registro civil, é invisível. Ele é a invisibilidade social. Ele não tem direitos, né? Porque ele não tem acesso à cidadania. E quem estuda, no Redação Fragale, a gente discutiu John Rawls sobre os bens primários. John Rawls é um filósofo que discute a importância de que todos os indivíduos devem ter acesso aos bens primários. Os bens primários são básicos em qualquer sociedade, em qualquer Estado democrático de direito. Os bens primários é uma forma de você garantir as condições existenciais mínimas de todos os indivíduos de uma sociedade. E John Rawls diz mais. A garantia dessas condições mínimas para a existência do indivíduo não o torna cidadão. O que o torna cidadão é ele adquirir os bens primários, mas aí, sobretudo, por ele adquirir os bens primários, ou seja, por efeito, ele passa a ter a consciência moral e o senso de justiça. Quando ele tem a consciência moral e o senso de justiça, ele pode se declarar um cidadão. Olha a discussão bacana que você tinha nesse texto. Como é que eu vou ter acesso à cidadania? Né? Eu preciso adquirir bens primários, eu preciso primeiro ter um registro, né? Eu tenho que deixar de ser invisível ao Estado, invisível à sociedade. Um ser invisível, é só lembrar de Vidas Secas, né? A gente tem ali uma família de itinerantes, né? Você tem os dois filhos, né? O mais velho e o mais novo, eles não tinham nomes. E o Fabiano, numa clássica pergunta filosófica e sociológica, que é de uma grande discussão pra gente, que o Fabiano disse: eu sou um homem ou sou um bicho, sou um animal? É uma discussão muito pertinente para um tema como esse de invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. E o último tema, para a gente encerrar nossa aula aqui, é reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Você tinha lá, mulheres nas ciências, fica muito amplo, mas você tem o recorte temático e as palavras-chave. Reconhecimento da contribuição. Você teria que discutir, trazer uma alusão histórica. Você poderia falar, por exemplo, da Ana Nery, da Nise da Silveira, uma terapeuta, uma psicóloga que mudou, né, a forma de tratamento das pessoas portadoras de doenças mentais. Ana Nery, a primeira enfermeira brasileira que participou, né, se eu não me engano, na Guerra Brasil e Paraguai, por exemplo. E aí você começaria a tratar dessa contribuição das mulheres ao longo da história do nosso país nas ciências, mas sobretudo você poderia falar sim dos impasses dessa participação da mulher, dessa contribuição da mulher, sobretudo por ser uma sociedade machista, patriarcal e que dificultava muito o quanto essa mulher ela tem o seu valor, tem a sua competência, tem a sua individualidade e sua capacidade de mostrar que pode contribuir para uma sociedade mais igual. Então você poderia reconhecer, trazendo à luz algumas personalidades importantes do nosso país, né, que tiveram posição de destaque, né, nas ciências e até em outros âmbitos profissionais, porque você precisaria discutir, né,
esse avanço social da mulher, né, para você falar das ciências, assim como você teve também, por exemplo, durante a pandemia, você teve grandes mulheres cientistas à frente aí do combate, né, à Covid, trazendo-nos informações fundamentais para garantir a nossa saúde e a nossa vida em sociedade. Conseguir entender melhor essa questão de aprofundar o tema, circularidade, eu tenho uma dica fantástica, isso serve para qualquer prova de redação, porque todos os temas tratam de uma situação de conflito, uma situação problema. Olha a dica só que a gente vai dar. 6 perguntinhas, isso mesmo, 6 perguntas, que eu digo que é uma forma de brainstorming, é uma explosão de ideias, aquela oxigenação no cérebro que você precisa, quando se depara diante do tema da redação, seja do Enem, FUVEST, Unicamp, PUC, UERJ, seja qualquer vestibular, olhe o recorte temático e pense, sabe, nessas perguntas. Se quiser, anota até. Você vai praticando essas perguntas aqui no Redação com Fragale e lá na hora da prova você coloque essas 6 perguntas e responda diante do tema. Por exemplo, a primeira, qual é o problema? Sim, quando você tem lá, por exemplo, do tema do ano passado, né, invisibilidade e registro civil, direito ao acesso à cidadania, né? Qual é o problema? Por que é um problema a questão da invisibilidade do não registro civil? Democratização do acesso ao cinema no Brasil, qual é o problema? Responda essa pergunta. E, sobretudo, tem uma segunda. Por que se trata de um problema? Todos os temas você pode fazer essa pergunta. Qual é o problema? Por que se trata de um problema? Por que o estigma associado às doenças mentais no Brasil é um problema? Por que se trata de um problema? Quais as causas e os efeitos do problema? Qual? Do estigma, da não democratização, da persistência da violência contra a mulher, da invisibilidade, da falta de registro civil. Quais as causas e efeitos da manipulação do comportamento do usuário, do controle dos dados da internet? Vocês estão percebendo que essas perguntas não são perguntas que eu joguei? São perguntas que você vai organizar a sua mente, né? Organizar o seu texto. Então você tem a primeira, qual o problema? Por que se trata de um problema? Quais as causas e os efeitos do problema? E a seguir, são perguntas mais específicas para você começar a construir o seu repertório sociocultural produtivo. Lembrando que repertório não é argumento, mas como muitas bancas elas querem que você produza esse conhecimento compartilhado, seguem mais 3 perguntas muito importantes. Qual a alusão histórica para explicar o problema? Qual a alusão histórica para explicar, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira? Qual a alusão histórica para explicar a intolerância religiosa no Brasil? Qual a alusão histórica para explicar a não democratização do acesso ao cinema no Brasil? Por exemplo, na questão de cinema, uma alusão histórica eu posso falar sobre o modelo de cidade, as políticas urbanas, né, a partir principalmente da segunda metade do século XX. Uma alusão histórica. Invisibilidade e registro civil. Eu posso discutir que essa invisibilidade começa a partir de um processo, por exemplo, como ali na prova estava lá mostrando que a maioria são pessoas das regiões periféricas, os mais pobres e negros, que são invisíveis, eu posso falar sobre a escravidão, né? A questão da escravidão, o quanto ela contribuiu, né? Sobretudo, mesmo com a Lei Áurea, né? Qual foi o efeito disso? O quanto os negros tiveram direitos, acesso a direitos, acesso aos bens primários, como eu citei nessa aula de John Rawls. Então, você pode fazer uma perspectiva histórica, sim. Quais os autores são pertinentes ao tema? Quem são os especialistas que tratam sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil? Que tratam sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Por exemplo, na democratização do acesso ao cinema no Brasil, que poderia ser um tema que muitos candidatos jogaram, um tema difícil. Não, você tem isso nas aulas de geografia e sociologia. Então você poderia falar de Hermínia Maricato, Benny Schosbeck, são arquitetos urbanistas que falam sobre a urbanização das cidades, sobre a história desse modelo de construção de cidades, a cidade do cartão postal, a cidade pobre e periférica. Quais são os autores? Quem são essas pessoas? O que eles tratam? Não é só decorar os famosos como Kant, Sócrates, Aristóteles, que aí você decora porque você acha que é aquela coisa da frase coringa, só que aí vira clichê.
Porque a banca quer saber se, sobretudo, você traz com pertinência, se você traz com produtividade. Então, aqui no Redação Fragale, a gente vai te dar as dicas de como você pode estudar, uma orientação de estudo dirigido, sim, te liberar uma playlist muito boa para quem faz o curso Redação com Fragale. E a última pergunta, porque basicamente os temas do Enem tratam de situações de conflitos sociais. Qual é a responsabilidade do Estado diante do problema? O Estado aqui em letra maiúscula, para entender sobre uma representação, uma identidade, o conceito de Estado, de sociedade, de democracia. Falar um pouquinho do artigo 3, do artigo 5, o princípio da dignidade humana. Ou seja, 6 perguntas básicas para você conseguir não fazer a fuga ao tema e nem tangenciamento ao tema. Qual é o problema? Porque se trata de um problema. Quais as causas e os efeitos do problema? Qual a visão histórica pode explicar o problema? Quais autores são pertinentes ao tema? E qual a responsabilidade do Estado diante do problema? Gostaram dessas perguntas? Anota essas perguntas. Dá um print aí nessa tela, aqui um print. Deu print? Um print. E digo mais, quer saber mais? Inscreva-se no meu canal, ativa o sininho, Fragale, nome bacana de Fragale, pessoal bem, Redação com Fragale. É isso aí, gente, ativa o sininho, comenta, segue, espalha nas redes sociais que Fragale existe e que eu tô te dando o melhor para redação, para você conquistar a sua universidade dos seus sonhos. Redação Fragale, vem mais que tem cada aula. Redação com Fragale, hein? Vem que vem, vem que tem.